o que eles chamam de notícias falsas. Os magistrados marcaram presença no último dia do 8º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, realizado na capital paranaense. A propagação de notícias falsas e os ataques às urnas eletrônicas pautaram os pronunciamentos dos 2 ministros. Durante a participação no evento, Alexandre de Moraes falou que é necessário combater a desinformação propagada pelas fake news. Ele ainda reforçou que milícias digitais têm se aproveitado da falta de controle e punição para desacreditar as eleições e as instituições brasileiras. Isso tem método, isso tem dinheiro envolvido, isso é jogo de poder. Essas milícias digitais vêm atuando primeiro contra a imprensa, depois as eleições e depois o judiciário. É uma sequência. Hoje, os canhões são direcionados para esses 2 pontos: eleições e judiciário, eleições e justiça eleitoral. Tentando desacreditar, repetindo de uma maneira incessante nas redes para desacreditar. Repetindo de forma criminosa coisas que nunca ocorreram. Nunca houve nenhuma comprovação de nenhum. Não é que uma fraude aqui ocorreu, outra ocorreu. Não é comprovação de uma fraude. O controle das fake news também foi o principal assunto abordado pelo presidente do TSE, Edson Fachin. O ministro defendeu também o atual sistema eleitoral brasileiro. Na contramão dessa desinformação, nós temos a evidência dos fatos. O Brasil, há mais de 25 anos, celebra eleições íntegras, eleições asseguradas por um processo de votação sabidamente seguro, limpo e auditável. É certo que há quem não quer ver, mesmo enxergando, porque o que está em questão é o nosso futuro de uma sociedade livre, aberta, justa e solidária. Apesar de falarem sobre a necessidade de punir os envolvidos com a disseminação de notícias falsas, nenhum dos ministros comentou a decisão monocrática de Cássio Nunes Marques. Por meio de uma liminar, o magistrado devolveu o mandato de Fernando Francischini, que havia sido o primeiro deputado do país cassado pelo TSE, acusado de propagar desinformação sobre as urnas eletrônicas. A gente já trouxe essa notícia aqui. Isso, e por isso que a gente falou que, inclusive, a liminar deve ser cassada. Você acabou de escutar 2 ministros aí que vão votar nessa questão. Agora veja, Paulo, tá claro que o TSE hoje se coloca como uma força política contrária ao atual presidente. E isso é um absurdo. O próprio Fachin tem a frase dele: juiz não joga. A frase é do Fachin, não é minha. E você vê ele jogando de forma aberta e declarada. Então é preocupante a situação de protagonismo que a Justiça Eleitoral se coloca nesse momento, Paulo. E uma questão importantíssima, por exemplo, que está sendo feita nos bastidores. E a imprensa não está falando isso. O Fachin tem ligado para todos os líderes internacionais, pedindo para que assim que a divulgação do resultado seja feita, eles reconheçam de forma imediata. Qual é o medo, Paulo Martins? É uma postura completamente imprópria. Note essas falas que vocês colocaram, acabamos de veicular aqui. Notícias falsas, é uma milícia, tem método e tudo mais. Tem inquérito aberto isso aí há mais de ano, que não se conclui nunca. Não se conclui nunca. Qual que é a premissa? É que é uma força tentando dar um golpe de Estado no Brasil. A premissa é essa que está ali. Porque tem um método que vai desacreditar a justiça eleitoral, depois o resultado, depois não sei o quê. Uma situação imaginária. Veja, o primeiro crítico das urnas eletrônicas no Brasil foi Luiz Inácio Lula da Silva. Podem procurar nos arquivos de jornais. Ano 2000, 2002, 98. Ele é que fazia essa crítica. Porque é natural que as pessoas façam críticas. Numa sociedade livre, as pessoas têm liberdade para fazer crítica, para desconfiar, para achar que deve ter um outro modelo. Aí fala assim, fake news reiteradas. Qual é a notícia falsa reiterada? Eu vi uma durante o debate sobre a PEC do voto impresso, que a pessoa ia levar o comprovante para casa. Teve ministro dizendo isso, Tabata Amaral dizendo isso, e era mentira, isso não estava escrito. Mentira, a Câmara não debatia sobre aquilo, tá? E até alguns órgãos oficiais colocando aquilo. Isso era uma fake news reiterada. E não sobre
outras situações. Fraude, veja, a urna, a auditoria realizada pelo PSDB em 2014, olha de quando vem esse debate, gente, não é do Bolsonaro. Vem desde a eleição de 14, que o PSDB pediu uma auditoria das urnas e a auditoria feita por especialistas foi inconclusiva. Concluiu que não era possível concluir se houve fraude ou não. Feito por especialistas lá. É o que está lá, isso não é uma fake news. Uma pesquisa rápida, aí você encontra o relatório. Mas eles tomaram uma posição de um lado que dogmatizou a coisa, e aí se você está fora, você é um miliciano digital. E quando a gente tem uma milícia digital oficialmente confirmada por quem o organiza, que é a CUT, chamada Brigadas Digitais, paga, essa pode, essa ninguém diz nada, essa tá tudo bem. Então, Mark, como você observou, o tribunal assumiu um lugar como um partido de oposição, partindo da premissa que o presidente lidera uma força golpista. Isso é uma insanidade completa, uma insanidade completa. E que pode levar o país a uma insegurança tremenda. Está errado isso. Sejam juízes e deixe quem disputa a eleição, os candidatos, que sejam candidatos. Cada um no seu papel e que o debate seja livre. Apenas fiscalizem as regras. Ponto final. Juiz não joga. O Fachin disse isso. Falta ele acreditar no que disse. Paulo, até para trazer a informação aqui, você desafiou, eu fui buscar aqui, tem matéria aqui, ó, de junho de 2002... Folha de São Paulo, repórter Fábio Zanini. A manchete é: Lula põe urna eletrônica sob suspeita e ataca uso da ABIN. E a reportagem traz detalhes de uma fala do Lula ao lado da Marina Silva. Tem até a foto aqui do evento, lá em Santo André. E diz aqui, ó, o presidenciável petista Luiz Inácio Lula da Silva colocou ontem sob suspeição o uso de urnas eletrônicas nas eleições e disse ser absurda a participação da ABIN no processo. Então o Lula, confirmando o que você falou, foi o primeiro a desconfiar das urnas eletrônicas. O primeiro homem de relevância nacional a desconfiar das urnas eletrônicas. Folha de São Paulo. Isso, tá? Mas quando o Lula fazia isso, aí sim era uma preocupação elevada, né? Porque ele é a encarnação da democracia para essa turma do bem. Agora, quando o outro faz, aí não pode, aí é golpismo. Bom, se tivesse um mínimo de honestidade intelectual, chamaria o Lula de golpista agora. Ou assumam que o Bolsonaro é um democrata. É isso. Agora 7h.